pessoal, cá estou eu novamente para mais um vídeo. Bora lá ver isso. Bem, neste vídeo vou fazer o review ao Huawei P8 Lite 2017 e deixem-me dizer que este equipamento é um equipamento bastante premium. Eu posso vos dizer que para o preço ele tem uma construção de topo de gama, de um equipamento topo de gama. Ele é vidro à frente e vidro atrás, e eu não tirei os plásticos porque acho que os plásticos ajudam sempre a proteger o smartphone. Mas como eu estava a dizer, ele é em alumínio aqui nas bordas, vidro à frente, vidro atrás, alumínio. Relativamente aos botões, os botões são têm um clique bastante satisfatório. A gente carregamos ele, nota-se que tem qualidade, tanto aqui no power como no volume, no botão de ligar e desligar como no volume. Aqui o sensor biométrico ou leitor de impressões digitais é bastante rápido, reparem, ele nunca falha e é bastante rápido, é uma coisa de milissegundos, e seja em que posição for, até vou colocar assim noutra posição para vocês verem e vou carregar agora. Ele é bastante rápido, acerta quase sempre. Aliás, os leitores de impressão digital ou sensor biométricos, como é típico dizerem no Brasil, é dos melhores. A Huawei tem dos melhores, se não mesmo o melhor leitor de impressões digitais de todos os smartphones. Bem, mas passando isso à frente e após falarmos da construção, que é uma construção excelente, vou falar um pouco sobre o software. E relativamente ao seu software, vou dar aqui uma passagem para vos mostrar um pouco como é que é e o que é que eu acho. Relativamente ao software, ele corre a versão 7.0. A Huawei faz as suas alterações, tem o seu sistema operativo, que é o MUI, e ele está na versão 7.0, o que é bastante bom para um equipamento nesta faixa de preços, entre 210 euros a 250 euros. E eu vou colocar aqui em reais para saberem quanto é que isto dá em reais. É óbvio que no Brasil estes valores sobem bastante, derivado aos impostos e a outras situações que agora não interessa aqui falar. Mas como eu estava a dizer, a MUI já tem neste equipamento a versão o Android 7 Nougat 7.0. E agora vamos voltar aqui atrás, vou falar um pouco sobre o software deste smartphone. E relativamente a estas opções, tudo normal, dados, modo avião, Wi-Fi, Bluetooth, tudo normal. Depois ele aqui tem NFC, o que é bastante bom, e há equipamentos de gama baixa ou média que não trazem NFC. Relativamente a este smartphone, ele tem uma bandeja híbrida, permite levar dois cartões SIM ou um cartão de memória. Depois aqui, ainda continuando aqui no software, ele tem aqui algumas opções de ecrã. Ele aqui permite-nos utilizar ao estilo iPhone, só com os ícones todos em cada ecrã. Aqui permite-nos utilizar os ecrãs com gaveta de aplicações, ao estilo típico Android. Depois, o que é que temos por aqui de mais interessante? Temos aqui as notificações da barra de estado. Ele permite-nos personalizar aqui um pouco ao nosso gosto. Depois aqui na tecla de navegação, ele permite-nos configurar como é que queremos as opções aqui em baixo. Personalizar aqui estas três opções, e ainda temos esta quarta opção que nos permite puxar a barra de notificações para baixo. Eu gosto sempre assim, isto é bastante útil, depois eu gosto sempre de ter o voltar no lado direito. Voltando atrás, depois aqui as opções de impressão digital, bloqueio de ecrã, assistente inteligente, não incomodar, Google, as nossas contas, conta Huawei, contas, permissões. Este menu é bastante típico da Huawei e não tem assim grandes modificações relativamente ao stock. Tem algumas, mas essas, na minha opinião, são bastante úteis. Outra coisa bastante interessante que ele tem aqui, que é só para sair daqui antes de terminar, falar um pouco do software, que é aqui na opção de ecrã, de visualização. Aqui temos aqui o modo leitura, em que podemos personalizar aqui o modo leitura, que é ele coloca o ecrã um pouco mais com tons mais quentes para não afetar tanto a nossa visão em visualizações prolongadas.
Além disso, temos aqui, deixem-me aqui remover aqui o modo de leitura, que eu agora aqui, ora, modo de leitura, deixem-nos ativar. Pronto, ainda temos aqui outra opção, que é aqui também na visualização, que permite-nos controlar a temperatura da cor. Todos os ecrãs têm um tom para o qual ele foge um pouco mais, seja nos AMOLEDs da Samsung para os tons mais avermelhados, seja nos LCDs da LG os tons mais azulados. Nós aqui podemos personalizar se queremos mais quente, mais fria, pré-definida, e depois personalizar para que tom ele foge normalmente no uso do dia a dia. Ok, pronto. Isto relativamente ao software dele. Outra coisa ainda, antes de acabarmos esta e passar a falar sobre outro aspecto deste smartphone, é os temas. Os temas, aqui nos temas a Huawei tem muitos temas, muitas categorias, muitos temas. Uma coisa que eu gosto bastante na Huawei, nas opções dos temas, é que, por exemplo, a Huawei permite nos temas personalizar o bloqueio, a fonte, várias coisas. E, por exemplo, se vocês quiserem só utilizar o bloqueio de outro tema, podem utilizar, ou utilizar a fonte de outro tema. Eu acho isso bastante interessante, porque por vezes gostamos de quase tudo num tema, menos a forma do bloqueio, e ele permite configurar só o bloqueio, só a fonte, o que é bastante útil e interessante. Bem, voltando aqui atrás e falando um pouco sobre este smartphone em si, ele, a nível de multitasking e desempenho, ele no dia a dia não nos vai deixar na mão. Este equipamento tem 16 GB de memória interna, permite levar cartões, ele tem 3 GB de RAM e ele mexe bastante bem, não noto assim grandes dificuldades em fazer multitasking. Ele é bastante bom nessas tarefas do dia a dia, mesmo para quem utiliza o Facebook, o Messenger, jogos. É assim, nos jogos a conversa já é outra, mas mais à frente já vamos falar um pouco. Relativamente à estética do software, é como eu digo, tem os temas, podem personalizar, podem pôr ao vosso gosto. Eu gosto bastante, acho que a MUI 7.0 é, na minha opinião, das melhores. Relativamente ao smartphone em si e ao software, era isto que eu vos tinha a dizer. Agora vou falar um pouco de um detalhe importante, que é a bateria. A bateria deste smartphone, na minha opinião, é bastante boa. Não esquecer que ele tem uma bateria de 3000 mAh, tem um ecrã de 5.1 polegadas, 5.1 ou 5.2, eu agora nem tenho bem a certeza, mas pronto, também não é por aí. E posso-vos dizer que a bateria dele dura, para uma utilização normal, sempre cerca de, se puxarmos um pouco mais por ele, um dia e meio. Eu nunca consegui gastar a bateria deste smartphone num dia. Ele estava-me sempre a durar pelo menos um dia e meio, mas normalmente, e eu sou um utilizador bastante intensivo, normalmente ele conseguia chegar à noite ainda no segundo dia com bateria. Eu vou aqui mostrar um pouco deixa-me procurar aqui onde é que eu tenho aqui a opção da bateria. Queria-vos mostrar um pouco relativamente à bateria. Eu até nem vou falar, eu ia mostrar um pouco sobre as horas de ecrã, mas eu acho que há muitos youtubers e há muita gente que baseia a bateria nas horas do ecrã ligado, mas para mim isso não tem grande influência, porque é assim, eu, por exemplo, num smartphone que eu vá ver da minha mãe, a minha mãe consegue às vezes 7, 8 horas de ecrã ligado. Ela utiliza o brilho sempre no mínimo, utiliza normalmente o Wi-Fi, os dados tudo desligado, ou seja, ela consegue ter umas horas de ecrã mesmo completamente absurdas. Agora, eu com o mesmo smartphone dela conseguiria muito menos de metade, ou seja, é relativo estarmos a regular-nos por aí. Agora, vamos ter atenção a forma como nós utilizamos o smartphone, se és um utilizador intensivo, se não és um utilizador intensivo, se és um utilizador moderado e para quantos dias mais ou menos é que a bateria durou. E no meu caso é o que eu estou a dizer, ele durou-me cerca de pelo menos um dia e meio,
um dia e meio a fugir para os dois, a chegar à noite no segundo dia e pôr a carregar. Bem, relativamente à bateria é isto que eu vos queria dizer, acho que não há assim mais nada para esmiuçar. Agora vou falar um pouco da câmara deste smartphone. E o que eu tenho a dizer relativamente à câmara deste smartphone, e eu no fim deste review irei deixar aqui alguns exemplos de fotografias, tanto da câmara frontal como da câmara traseira, e irei deixar aqui um vídeo, tanto da câmara frontal como da traseira, para vocês verem do que ele é capaz. Mas posso-vos dizer que relativamente à câmara frontal, ele até tira bastante boas selfies. Eu tirei algumas fotografias e posso-vos dizer que até fiquei admirado. Acho que a qualidade é bastante, para este preço, para um telemóvel que ronda os 200 euros, mais euro ou menos euro, eu acho que a qualidade da câmara frontal é bastante boa. É uma câmara que tira fotografias com uma qualidade bastante boa. Eu gostei, eu por acaso fiquei bastante admirado com a qualidade da câmara frontal. Este smartphone, o Huawei P8 Lite 2017, tem as mais, aliás, na minha opinião, as características deste smartphone, e nomeadamente na câmara, são iguais às do Huawei P10 Lite. E eu relativamente à câmara fiquei bastante admirado com a câmara frontal. Relativamente à câmara traseira, é assim, ele tira boas fotos, principalmente de dia, e para a faixa de preço acho que está bastante. A faixa de preço, nunca te esquecer que isto é um equipamento que nós encontramos numa loja física. Eu acho que está bastante bom, está o nível, a qualidade, tem fotos que mostram bastante detalhe, principalmente de dia com luz. De noite as coisas já não são bem assim. De noite já se nota que a câmera é bastante banal, já apanha aquele granulado, já começa a apanhar o grão. Nada assim de muito especial, não é uma câmera, dá para o desenrasque, mas não é nada especial. De dia e para o preço, eu acho que a câmera está bastante boa. Tem bastante definição, apanha imagens com boa luz. E depois, uma coisa que eu gosto bastante, que é os modos que este telemóvel tem. A Huawei capricha sempre e tem sempre muitos modos no ecrã. A Huawei consegue sempre colocar bastantes modos, consegue colocar sempre bastantes opções. Temos aqui muitas opções para brincar, temos aqui muitas opções para fazermos fotos bastante engraçadas. Este smartphone tem, para mim, uma das vantagens em relação a outros é que também para a faixa de preços a Huawei também inclui aqui muitas opções, o que torna este smartphone bastante interessante de brincar com ele. Bem, isto relativamente às fotografias. Em vídeo achei que o telemóvel faz vídeos até engraçados. Perde um bocado na estabilização. Na estabilização ele, quando movemos um pouco o smartphone, ele nota-se que ele arrasta um pouco a imagem para tentar focar e manter ali aquela estabilização. Faz vídeos razoáveis, não tão bons mesmo de dia como a câmera, mas são vídeos que dá para o gasto e dá para safar, digamos assim, mas em vídeo não está ao mesmo nível das fotografias. É assim, de noite, na minha opinião, é para esquecer. De noite ele faz vídeos bastante fracos, muito ruído, perde a estabilização. Pronto. Quando estamos a fazer vídeos de noite é sempre mais complicado, pois requer grande poder de estabilização e normalmente aí é que as câmaras se diferenciam umas das outras. Bem, relativamente às câmaras, era isto que eu vos queria falar. Agora vamos falar sobre uma coisa que eu vos posso dizer que para mim a Huawei desilude sempre bastante. Enquanto ele está a carregar, eu vou falar sobre um pouco aquilo que eu acho sobre os smartphones Huawei. Eu não vou esmiuçar muito agora aqui, mas deixem-me dizer que a Huawei desilude-me relativamente
aos smartphones quando toca a jogos. Mesmo em smartphones de alta gama, a Huawei deixa-me sempre desiludido. Eles têm... E eu antes de falar um pouco mais sobre a performance, aquilo que os smartphones, aliás, neste caso o Huawei P8 Lite 2017 é capaz, eu vou jogar um pouco para vos mostrar. É assim, não quer dizer que ele não esteja a correr bem agora, mas eu depois vou falar um pouco e vocês vão perceber aquilo que eu estava a falar no início. Deixem-me mostrar um pouco do jogo. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu comecei agora a jogar. Eu estou a jogar o Asphalt 8, mas eles, mesmo ao início, não sei se dá para ver em vídeo, mesmo ao início nota-se, também o Asphalt 8 é um jogo pesado, certo? Mas o que é que eu quero dizer com isto? E deixem-me sair daqui porque eu estava aqui no jogo e estava a tomar atenção ao jogo e não estava com atenção àquilo que vos queria dizer. E o que eu quero dizer é o seguinte: este smartphone para jogos perde bastante. Aliás, nós estamos a jogar e mesmo jogos fracos ele tem bastantes drop frames, tem bastantes lags. É um smartphone que facilmente começa a irritar-nos quando estamos a jogar, porque ele é extremamente sensível. Não é sensível, como é que eu ia dizer? Eu estou aqui estou com um pouco de dificuldade em descrever isto porque não quero ser bastante agressivo com este smartphone, mas é assim, ele para jogos, se for para um jogo tipo este, como podem ver, o Subway Surfer, ele roda bem, mas isto é um jogo que não puxa quase nada pelo smartphone. Mas eu posso vos dizer que mesmo em jogos fracos, às vezes já há aqui lag, já há aqui breakance, já há aqui paragem, já... eu não sei, eu posso vos dizer que é um smartphone bastante completo, exceto na parte dos jogos. Eu joguei alguns jogos, mas mesmo em alguns jogos bastante fracos eu senti um lag bastante grande. Estava a jogar passado 5, 10 minutos e ele começava já a lagar. Em alguns jogos isso não acontece, mas por exemplo estava a jogar um jogo fraquito no outro dia e ele estava a lagar bastante, estava com bastante dificuldade em correr o jogo e eu não percebo porquê. Bem, relativamente aos jogos, é o que eu vos estava a dizer, este smartphone é o smartphone ideal para esse tipo de utilização. Ele tem dificuldade nos jogos pesados e mesmo nos jogos leves ele apresenta alguns lags, alguns drop frames que não são normais, não são aceitáveis. Aliás, não é não serem aceitáveis, acho que este smartphone é o smartphone indicado para jogos. Bem, relativamente aos jogos, era isto que eu vos queria falar. Agora vou-vos falar sobre o som. O som em multimédia é bastante bom. Quando estamos a falar ao telefone, tanto de um lado da linha como do outro, também é bastante bom. Ouvem-nos bem, nós ouvimos bem. Aliás, esta coluna é bastante boa, tem o som bastante alto, bastante nítido, tal como em multimédia. O que é que eu vos posso dizer mais? Relativamente ao ecrã, eu gosto bastante deste ecrã, tem bastante qualidade, não é um AMOLED, é um ecrã em Full HD, aliás é um ecrã Full HD que tem bastante qualidade. Penso que poderia ter um pouco mais de brilho. Ele tem uma opção que ao sol permite aumentar um pouco o brilho, mas mesmo assim acho que poderia ter um pouco mais de brilho. Acho que o brilho poderia ter uma porcentagem maior, principalmente de dia. Às vezes de dia sentia alguma dificuldade em conseguir ver o ecrã, apesar dele ter aquela opção, poderia ter um pouco mais de brilho. Acho que aqui neste requisito falhou um pouco. Relativamente ao resto, é como vos digo, é um smartphone bastante equilibrado, relação qualidade-preço, e depois irei também fazer um vídeo em que vou esmiuçar um pouco dos aspectos positivos e dos aspectos negativos. Não percam esse vídeo, aí irei esmiuçar mais alguns aspectos relativamente a este smartphone. E não se vão já embora, porque vou pôr alguns exemplos de fotografia e vou colocar alguns exemplos de
vídeo, quer da câmara frontal, quer da câmara traseira. Bem, deixem-me já despedir. Relativamente a este vídeo, era isto que eu vos queria mostrar. Espero que tenham gostado. No momento estou a testar a câmara frontal do Huawei P8 Lite 2017. Bem, neste momento estou a fazer o teste à câmara frontal do Huawei P8 Lite 2017.